Glória a Deus. Deixa eu virar aqui, assim. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade e aos nossos líderes que nos têm dado essa oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Esse é um privilégio. Eu me sinto muito honrado, muito obrigado. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para as suas vidas esta noite. E as pessoas que vêm pela primeira vez, seja bem-vinda, que se repita a sua visita. Eu sei que o Senhor tem uma palavra. A palavra que Deus quer trazer para a vida de vocês esta noite. Preparem o coração de vocês, porque o Senhor quer libertar algumas pessoas esta noite. Abra comigo, por favor, no livro de 2 de Reis, capítulo 6, versículo 16. 2 Reis, capítulo 6, 16. A palavra do Senhor diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Vamos ler junto, por favor? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Que palavra poderosa! Aqueles que estão conosco são mais fortes, mais numerosos do que eles. Esse é o ano da provisão celestial. Esse é o ano da provisão de Deus para nossas vidas. Eu amo essa palavra profética. Eu recebo essa palavra profética. Eu desejo que vocês recebam essa palavra profética na sua vida. Diga cada dia que esse ano é o ano da provisão da minha vida. Deus tem grandes projetos para nossas vidas. A palavra de Deus está cheia de promessas. E em Jeremias 29, 11, Deus diz: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-lo prosperar, de fazê-lo crescer. Ou seja, ano de provisão, plano de provisão. Mas o inimigo também sempre está usando algumas estratégias para impedir que a gente usufrua as promessas de Deus. Deus tem grandes projetos para nossas vidas. Deus tem grandes planos para nossas vidas. Deus tem o ano da provisão para a nossa vida, para a nossa família. Mas o inimigo tem algumas armadilhas, algumas estratégias que ele sempre usa para nos impedir de viver a provisão celestial. E o Senhor, como um pai amoroso, Ele sempre está nos alertando dessa armadilha que eu vou falar para vocês. Essa armadilha o inimigo sempre usa cada vez que chegamos no momento para viver a promessa de Deus, cada vez que chegamos perto da provisão de Deus para a nossa vida, essa armadilha aparece. Essa armadilha é o medo. O medo bloqueia muitas pessoas. O medo paralisa muitas pessoas. E Deus tem muitos textos na Bíblia. Deus sempre está falando, está nos alertando sobre essa armadilha. Por exemplo, em Isaías 41, 10, Deus diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
Joel 2, 21 diz assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Isaías 41, 13 diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Atos 18, 9 e 10 diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer o mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Lucas 1,30 diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Marcos 5,33, a palavra de Deus diz: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Tem vários textos. Deus está dizendo: não tenha medo. E o Senhor, esta noite, quer dizer ao coração de cada um de vocês: não tenha medo. Diga a seu irmão agora: não tenha medo. Olha a pessoa do outro lado, diga: não tenha medo. Não tenha medo. Para viver a provisão celestial, você precisa não ter medo. O medo paralisa muitos planos que deveriam ter saído do papel. O medo tem paralisado muitos ministérios na igreja. Quantas vezes Deus já falou com você para começar a ministrar, a evangelizar no seu trabalho? Mas você tem medo. Nossa, o que eles vão dizer? Quantas vezes Deus já falou para você ministrar na faculdade, na hora de fazer uma apresentação, de falar um pouco de Jesus, mas você tem medo? O que eles vão achar de mim? Muitos planos. Quantas vezes Deus te pediu para impor a mão sobre o enfermo, mas você tem medo? Será que vai ser curado? Será? O medo tem paralisado muitas pessoas. Muitos ministérios, muitos dons, talentos que você tem, deveriam se desenvolver já. Mas você tem medo de se apresentar. Mas eu digo para você, a palavra de Deus diz para você: não tenha medo. E tem uma outra palavra que a palavra de Deus sempre usa. Ele sempre está dizendo: não temas, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Isso é o tema da nossa ministração. Provisão de coragem. Esta noite você vai sair cheio de coragem de Deus. Você vai sair cheio da força de Deus, para você começar a viver os planos, a missão, o propósito que Deus tem para a sua vida. Provisão de coragem. Mateus 14, 27, Jesus disse assim: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Mateus 9, 2, alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenham bom ânimo, filho, e os seus pecados estão perdoados. Atos 27, 2, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. E esse versículo que é bem famoso, Josué 1, 6, diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte, seja corajoso.
eu estou falando essa armadilha, estou dizendo para não ter medo, estou dizendo para você ter coragem, só que eu sei que com sua própria força não vai conseguir. É por isso que eu vim trazer 4 ferramentas para você sair com estratégia para vencer esse medo que te paralisa. 4 ferramentas, preparem seu coração para receber essas 4 ferramentas para que você comece a vencer o seu medo. A primeira ferramenta para vencer o medo é oração e jejum. Diga comigo, oração e jejum. A oração é muito importante para que possamos vencer o medo. Você que tem um projeto, você que é jovem, já tem um projeto escrito no seu papel e esse projeto não quer sair do papel ainda. Você precisa ter uma vida de oração e jejum. Porque o medo não é apenas um sentimento. Mateus 17, 21 traz uma grande revelação. Eu espero que a igreja entenda essa realidade para entender o mundo espiritual. Jesus curou uma criança que os seus discípulos não conseguiam expulsar o demônio que essa criança tinha. Então, Jesus desceu do monte, ele repreendeu o demônio, e depois os discípulos foram conversar com Jesus e disseram a Jesus: mas o que aconteceu? Por que nós não conseguíamos expulsar esse demônio? Por quê? E Jesus respondeu, dá uma resposta bem legal no Mateus 17, 21. Jesus disse assim: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Presta bastante atenção. O medo é um sentimento que sempre aparece quando vamos fazer algo novo. Você pode sentir esse sentimento de medo. Mas quando você percebe que esse medo te bloqueia, você acorda, você percebe que não consegue fazer nada, agora não é mais um sentimento. É o espírito de medo. Porque o medo é um espírito também. É um espírito maligno. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu não um espírito de medo, mas de coragem e amor e bom senso, segundo Timóteo 1:7. Deus não nos deu um espírito de medo. O espírito de medo não deve permanecer na nossa vida. Devemos tomar a autoridade e repreender todo espírito de medo que nos bloqueia. Não é algo normal que você está vivendo sempre debaixo do império do medo. Chegou o tempo para que você repreenda, tenha esse entendimento para repreender o espírito de medo, para que você comece a viver o ano da provisão celestial na sua vida. Tenha uma vida de oração, uma vida de jejum. Se você tem um projeto, antes de executar, tira um tempo de oração, um tempo de jejum. Começa a consagrar esse tempo. Começa a consagrar esse projeto ao Senhor, para que você possa vencer todo espírito de medo que pode aparecer. Porque esse medo é uma armadilha que o Satanás sempre usa para nos bloquear, para nos refrear, para nos frear. Oração e jejum, muito importante para que possamos avançar para frente. A segunda ferramenta para que possamos vencer o medo é meditação na palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos fortalece. Quando ouvimos a palavra de Deus, essa palavra nos dá força para crescer, para avançar. Quando você não quer avançar, mas você ouve que a palavra de Deus
é poder, você viu que as promessas de Deus são para as suas vidas. Quando você ouve essas palavras, isso te dá força, te dá ânimo para avançar. Ame a palavra de Deus. Salmo 1 diz assim: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus diz que tudo o que você fizer deve prosperar. Quando você tem um projeto e você leu essa palavra, você tem uma força para ir para frente. Porque você sabe que a palavra de Deus não mente. O que Deus promete, Ele cumpre. E Isaías 55, 10, 11 diz assim: assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles, se regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Se a palavra de Deus diz que você vai prosperar em tudo o que você fizer, isso vai acontecer. Quando você sabe dessa verdade, você não vai permitir que o medo te paralise. Você vai fazer o que Deus te pediu para fazer. Meus amados, cada um de nós, Deus tem um grande projeto, tem uma missão específica para a nossa vida. Nós, como a igreja, nascemos para cumprir algo nesta terra. Nascemos para cumprir um propósito nessa geração. Peça ao Senhor o que é e começa a viver o propósito de Deus. A meditação na palavra de Deus nos dá força, nos dá coragem. Portanto, precisamos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Eu vou dizer algo que é muito importante. A gente precisa controlar aquilo que estamos ouvindo. Precisamos controlar quem estamos ouvindo. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir só notícia ruim. Quando você está ouvindo notícia ruim, isso coloca medo dentro de você. Quando você só está ouvindo más notícias, isso te dá medo. Porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvido, mas também o medo vem pelo ouvido. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com quem você está andando. É por isso que você precisa estar mais próximo dos seus líderes e grupo familiar. No texto 2 Reis 6:16, você pode ver como o Geazi, não sei se todos vocês conhecem essa história. Eu acho que o pastor já ministrou sobre essa história, a história de Eliseu. Geazi, ele estava com medo quando ele saiu. Ele viu o exército cercava a casa do profeta. Ele saiu com medo. Mas quando ele entrou e ouviu a palavra do profeta, ele saiu com força, com coragem. O profeta disse para ele: não tenha medo, porque mais numerosos são os que estão conosco. Então, se você percebeu que não está tendo força, coragem, ouça os seus líderes.
Ouça a palavra que eles estão dizendo para vocês. Porque com certeza Deus colocou eles sobre suas vidas para te dar ânimo. Tem momento que eu acordo com medo. Tenho alguns projetos que eu preciso realizar. Eu falo com meus líderes para orar, para me dar uma palavra de ânimo. Ama os seus líderes, honra eles. Porque Deus coloca eles para que eles possam te dar essa força, essa palavra de coragem. Porque eles sempre vão te dar, vão falar baseado na palavra de Deus. O líder Léuder sempre está postando texto bíblico no grupo. Quando a gente leu essas mensagens, a gente acordou com força, com energia. Ame a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Se você tem amigos, se esses amigos só têm palavras negativas, fuja deles. Se quando você fala dos seus projetos a eles, eles falam, não vai dar certo. Fuja deles. Se Deus coloca um projeto no seu coração, vai acontecer. Porque tudo que você faz, prospera. É isso que diz a palavra do Senhor. 12 espias foram espiar a terra de Canaã. 10 deles falam, não vai dar certo. Eu não acredito, não creio. Palavras negativas. Não é porque a maioria está dizendo algo, isso significa que Deus concorda com isso. Fuja das pessoas negativas e fica perto de pessoas maduras. Fica perto dos seus líderes, como o Geazi fez. E assim o profeta alimentou a sua fé. E eles tiveram a vitória. A primeira ferramenta foi o quê? Oração e jejum. A segunda. E a terceira ferramenta, isso é muito importante. Para você ter vitória sobre o medo, você precisa ter uma vida de adoração. A adoração atrai a presença do Senhor. Você acha que onde tem a presença de Deus vai ter o espírito de medo? Não! O verdadeiro amor lança fora todo o medo. A presença de Deus lança fora todo o medo. João 4:24 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Quanto mais você adora, meus irmãos, mais o poder, mais a força de Deus se intensifica na sua vida. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Você está livre para vencer, você está livre para avançar, você está livre para cumprir o propósito de Deus, você está livre para vencer o medo. Tenha uma vida de adoração, tenha uma vida de louvor. Ame a presença de Deus, ame adorar ao Senhor. Os seus projetos estão no papel, abre a rádio no seu celular, começa a ouvir louvor. Tira um tempo de adoração. Graças a Deus, aqui os jovens não ouvem canções seculares. Eu vejo que todos vocês gostam da música de Deus, da adoração, mas eu conheço muitos cristãos, eles gostam mais das músicas do mundo do que os louvores. Mas graças a Deus, nós somos adoradores. Amém. Uma vida de adoração, isso também nos ajuda a vencer o medo. E para finalizar, a quarta ferramenta, isso é muito, muito, muito importante para que possamos vencer o medo. É saber da sua identidade. Quando você sabe quem você é em Jesus Cristo, nada te paralisa. Nada e ninguém vai te bloquear. Porque você sabe que é filho de Deus. Você sabe da sua identidade.
Primeira de Pedro nos revela quem nós somos. Primeira de Pedro 2:9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Diga comigo: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Uau! Uau! Não sei se vocês percebem o tamanho dessa verdade. Nós somos uma geração eleita, um povo exclusivo de Deus. Meus amados, o mundo, vou tentar explicar um pouco sobre essa revelação, sobre quem nós somos. O mundo, a Bíblia diz que é do maligno. Mas nós, em Jesus Cristo, somos filhos de Deus, somos representantes do céu na terra. Não sei se vocês já sabem o papel de um embaixador. Um embaixador, quando ele está num país, ele não é desse país, ele é um estrangeiro desse país, mas ele representa o seu país no país onde ele está. Vou explicar melhor para vocês. Eu, por exemplo, se eu sou embaixador dos Estados Unidos, os Estados Unidos que é o país mais rico do mundo, se eu sou embaixador dos Estados Unidos, eu represento os Estados Unidos no Brasil. Quando um embaixador, quando esse representante está no Brasil, ele tem todas as forças dos Estados Unidos para ele. Tudo o que ele precisa, ele é só falar. Ele tem uma proteção, porque ele representa o país mais rico, mais forte do mundo. Ele é um homem importante no Brasil. Sendo estrangeiro, ele é muito importante. E a Bíblia diz que você e eu somos embaixadores do céu nessa terra. Uau, uau, uau. Somos representantes de Deus nesta terra. A Bíblia diz em Salmo 24, do Senhor é o céu e a terra. Ou seja, o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o presidente dos presidentes, e Deus nos coloca como representante dEle nessa terra. Ou seja, se você tem medo, saiba que o exército de Deus está a seu redor para te proteger, para te servir. Tem pessoa que tem medo de realizar algo, tem medo. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor para nos proteger. Vou falar de alguns medos que algumas pessoas têm. Tem pessoas que têm medo de morrer. Tem pessoa que tem medo da crítica. Tem pessoa que tem medo de falar em público. Tem diferentes tipos de medo. Você sabia que eu estava lendo nesses dias que as pessoas fizeram uma pesquisa entre... Tem dois maiores medos, o medo de falar em público e o medo de morrer. Perceberam que mais pessoas têm medo de falar em público. Ou seja, as pessoas preferem morrer do que falar em público.
Você sabe que isso paralisa, trava muitas pessoas? Deus quer falar, quer te usar, mas você deixa que a timidez te bloqueia. Deus quer que você fale do amor dele às pessoas, mas você tem medo. Deus quer que você seja um empresário bem-sucedido, mas você tem medo. Deus quer que você seja um evangelista, mas você tem medo. Deus quer te usar no ministério de cura, mas você tem medo. Deus quer te prosperar, Deus quer te dar o ano da provisão, mas você tem medo. Deus quer dar milhões a vocês. Não tenha medo de receber a provisão celestial na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de morrer, porque o Senhor está ao seu lado para te proteger. Porque você é o representante do céu nessa terra. Não tenha medo. Chegou o tempo da manifestação da glória do Senhor. Chegou o tempo da manifestação da glória do Senhor na igreja Comunhão Cristã Betel. Chegou o tempo para essa manifestação da glória. E você, sendo filhos de Deus, você tem já todas as ferramentas para que você dê certo neste mundo. Todas as ferramentas já estão dentro de você. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando você é o filho de Deus, Deus coloca o seu próprio Espírito dentro de você. Para que você comece a viver o plano dele nessa terra. O Espírito do Senhor, quando ele está dentro de você, ele te dá sabedoria. Porque Isaías 11:2 diz que o Espírito do Senhor é espírito de sabedoria. Você se sente falta de entendimento? O Espírito Santo também é um espírito de entendimento. Você se sente sem força? O Espírito Santo também é espírito de força. O Espírito Santo está dentro de você para que você comece a viver as manifestações, para você começar a viver o plano que ele tem para as suas vidas. Enquanto os ministros de louvores vão subir, por favor, eu gostaria de finalizar para dizer: não permita que você seja escravo do medo. Esta noite, descobrimos que o medo é a armadilha do inimigo. Essa é a armadilha dele. Mas eu e você não vamos permitir que sejamos escravos desse espírito que é o medo. Porque nós sabemos quem somos em Jesus Cristo. Sabemos que somos filhos de Deus. E quem é filho, ele não permite que o medo tome conta da sua vida. Fica de pé, por favor. Vamos cantar essa música como uma palavra profética. Vamos declarar que a partir de hoje, eu não sou mais escravo do medo. Repita comigo: eu não sou mais escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus.